reverendo Saulo, que continuará com os sermões no livro de Êxodo, já feita, Êxodo, capítulo 8, versículo 25 ao 32, com o tema: Deus chama seu povo exclusivo para adoração. Mesmo sentados, irmãos, curvem a cabeça, vamos fazer uma oração de adoração, gratidão ao nosso Deus. Pai querido, Deus soberano, majestoso, Criador dos céus e da terra, somos gratos a Ti, ó Pai, pela oportunidade que nos dado em mais uma noite estarmos aqui na Tua presença, em comunhão como igreja do Senhor, para Te louvar, Te exaltar na beleza da Tua santidade. Derrama a Tua graça sobre todos nós, nos prepara, Senhor, para ouvirmos a Tua palavra, Senhor. É isso que nós pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Neste momento convido os irmãos para abrir os hinários, um hino número 135, Mais de Cristo. Mais de Cristo eu quero ter, seu ensino receber, ter da sua compaixão e da sua mansidão. Mais de Cristo, mais de Cristo, mais do seu puro e santo amor, mais do bondoso Salvador. Mais de Cristo eu quero ouvir, nos seus passos prosseguir, sempre perto dele andar, seu amor manifestar. Mais de Cristo, mais de Cristo, mais do seu puro e santo amor, mais do bondoso Salvador. Amém. Nesse momento convido a igreja para ficar de pé. Vamos fazer a leitura confessional dos cânones de Dort. Pastor Saulo, para a leitura juntamente com toda a igreja. Boa noite, meus irmãos. Cumprimento os irmãos com a graça e a paz do nosso Deus. Faremos assim a leitura do capítulo 3, já dando início ao capítulo 3 do Cânones de Dort. Igreja de Deus em que nós cremos. No princípio o homem foi criado à imagem de Deus, foi adornado em seu entendimento com o verdadeiro e salutar conhecimento de Deus e de todas as coisas espirituais. Sua vontade e seu coração eram retos, todos os seus afetos puros. Portanto, era o homem completamente santo. Mas, desviando-se de Deus, sob instigação do diabo e pela sua própria livre vontade, ele se privou destes dons excelentes. Em lugar disso, trouxe sobre si a cegueira, trevas terríveis, leviano e perverso juízo em seu entendimento, malícia, rebeldia
e dureza em sua vontade e seu coração, também impureza em todos os seus afetos. Amém. Os irmãos podem sentar. O grupo de música da igreja está com a oportunidade de trazer um cântico congregacional. Rei dos reis, consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo teu amor. Eu te louvarei com a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as suas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser. Pois tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as suas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser. E
Convido a igreja para mais uma vez ficarmos de pé. Vamos fazer a leitura alternada da palavra do Senhor no livro de Deuteronômio, capítulo 12, do versículo 1 ao 14. Deuteronômio, capítulo 12, do versículo 1 ao 14. Passamos a ler. São estes os estatutos e os juízos que cuidareis de cumprir na terra que vos deu o Senhor, Deus de vossos pais, para a possuirdes todos os dias que viverdes sobre a terra. Deitareis abaixo os seus altares, e despedaçareis as suas colunas, e os seus postes ídolos queimareis, e despedacereis as imagens esculpidas dos seus deuses, e apagareis o seu nome daquele lugar. Mas buscareis o lugar que é o Senhor vosso Deus, escolher de todas as vossas tribos, para ali pôr o seu nome e a sua habitação, e para lá ireis. Lá comereis perante o Senhor vosso Deus, e vos alegrareis em tudo o que fizerdes, vós e as vossas casas, no que vos tiver abençoado o Senhor vosso Deus. Porque até agora não entrastes no descanso e na herança que vos dá o Senhor vosso Deus. Então haverá um lugar que escolherá o Senhor, vocês para os vossos holocaustos e os vossos sacrifícios e os vossos dízimos e a oferta das vossas mãos e toda a escolha dos vossos votos feitos ao Senhor. Guarda-te, não ofereças os teus holocaustos em todo lugar que vires. Amém. Podem sentar. Nesse momento vamos passar para a segunda parte da nossa liturgia, parte de arrependimento e confissão dos nossos pecados. A palavra do Senhor nos fala: agora, pois, ó Israel, é quem o Senhor requer de ti. Não é que temas o Senhor teu Deus e andes em todos os seus caminhos, e o ames e o sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor, os seus estatutos, e o lembro, 10, 12 ao texto. Somente irmãos de comunidade, eles vão sentar fazer oração, oração de reflexão e de confissão dos pecados, e logo depois de um instante, o presbítero Paulo fará uma oração de confissão e arrependimento dos pecados. Senhor, nós te rogamos
Te exaltamos, louvamos e bendizemos o teu nome, ó Deus, por tudo quanto o Senhor tem feito por nós, mas não somente isto, ó Deus. Nós entramos na tua presença gratos por tudo que o Senhor é, porque o Senhor é justo, o Senhor é bom, o Senhor é amor, o Senhor é aquele que é todo poderoso para fazer todas as coisas. E diante da tua presença santa, nós nos encontramos humildemente, ó Deus, pedindo ao Pai, intercedendo ao Senhor, misericórdia, perdão pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões, ó Deus, quando desobedecemos a tua lei e fazemos, ó Deus, conforme as nossas vontades, os nossos desejos. Sabemos, ó Deus, que só somos felizes, alegres, bem-aventurados quando nós obedecemos a tua palavra e assim, ó Deus, podemos usufruir das benesses do teu Santo Espírito sobre nós. Te pedimos, ó Deus, que quando nós falharmos com nossas palavras, com os nossos pensamentos, com as nossas atitudes e até mesmo, ó Deus, quando nós deixarmos de fazer aquilo que é justo, aquilo que é puro, aquilo que é santo, o Senhor, ó Deus, derrama sobre nós a tua justiça, o teu perdão e a tua misericórdia e nos constrangendo, ó Deus, a nos arrepender das nossas transgressões, dos nossos pecados e assim, ó Deus, nós possamos nos achegar a ti, ó Deus, clamando por misericórdia e perdão dos nossos pecados. Sabemos, ó Deus, que em ti, ó Deus, todos os nossos pecados foram perdoados por meio do teu Filho amado Jesus Cristo, ao qual nós oramos e desde já te agradecemos. Amém. Amém. Mais uma vez convido a amada igreja para ficarmos de pé. Vamos cantar o hino número 61, Ações de Graça. Enquanto isso, os irmãos estão com a oportunidade de trazer seus dízimos e ofertas à casa do Senhor. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, neste momento, Senhor, realiza aqui na tua casa essa, Senhor, de adoração, louvor a ti, meu Pai. Neste momento, Senhor, entregamos os dízimos e oferta depositado no meio do teu povo para mantimento somente da tua obra, Senhor. Abençoa todos aqueles que assim o fizeram, também aqueles que não puderam. Abre portas de emprego, Senhor, para aqueles que estão precisando. Abençoa o teu povo, Senhor, cada vez mais, em nome de Jesus. Amém. O grupo de música da igreja está com a oportunidade de fazer mais 2 cânticos congregacionais.
os ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação apropriada, e cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação apropriada, e cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará, a qual dá o seu fruto na estação apropriada, e cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. Amém. Nesse momento, vamos passar para o quarto momento da nossa liturgia, momento de edificação, onde ouviremos a palavra do Senhor sendo pregada, como falamos anteriormente. O reverendo Saulo estará nos trazendo a palavra do Senhor esta noite. Mas antes, convido o presbítero Evandro para fazer uma oração pastoral pelos motivos gerais da nossa igreja, pelo nosso país e pelo pastor.
Graça e paz, irmãos, foi um prazer de saudá-los, na graça e na paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Oremos. Que é Deus o Deus, Senhor bendito, Deus santo e amado, aqui estamos, reunidos e felizes em Teu nome, Senhor. Os corações jubilosos, ó Pai, por sentir a Tua santa e poderosa presença em nossa vida, ó Pai, pois aprove a Ti, ó Deus, nos salvar para o propósito do Senhor, que é Te adorar, glorificar e Te cultuar, ó Deus, em espírito e em verdade. E como igreja, ó Deus, aqui reunida, nós, ó Pai, cumprindo assim o que o Senhor tem determinado para nós, ó Deus, de conformidade com a Tua palavra, nós queremos aqui humildemente interceder, meu Deus, uns pelos outros primeiramente, meu Deus, pois o Senhor conhece a nossa vida, a nossa estrutura, os nossos corações e as nossas mentes, ó Pai, onde te pedimos que o Senhor nos fortaleça, ó Deus, de forma especial, de forma grandiosa, ó Pai, para permanecermos, ó Pai, perseverantes, ó Deus, e confiantes no Senhor. Nós aqui, ó Pai, te pedimos pelas famílias, as pessoas que encontram-se enfermas, ó Deus, padecendo, ó Pai querido, por situações de enfermidade, leitos de hospitais, ó Deus, e similares, que o Senhor, meu Deus querido, ajude-as, ó Pai, seja com elas, restaurando, ó Deus, a sua saúde, ó Deus, e levantando, ó Deus, para que assim tenham corações, ó Deus, gratos e tementes a Ti, reconhecendo, ó Pai, a Sua soberania em sua vida. Pedimos, ó Deus querido, pelas autoridades, ó Deus, seculares que o Senhor, meu Deus, mesmo tem constituído, pois a Tua palavra diz que toda a autoridade é constituída por Ti. E nós, a igreja, aqui estamos pedindo por elas, que o Senhor esteja orientando-as, ó Pai, para que elas possam assim, meu Deus querido, fazer, ó Pai, aquilo que é, ó Deus, correto, ó Pai, aquilo que é, ó Deus, determinado pelo Senhor, para que assim, meu Deus, os recursos e os investimentos, ó Deus, e os planos e projetos sejam executados, ó, elaborados e executados, ó Deus, em prol e em favor, ó Deus, da sociedade, da nação, da comunidade, ó Deus, das pessoas, ó Pai, em todas as áreas, ó Deus, das suas vidas. E aqui pedimos pelas eclesiásticas, que são, meu Deus, aqueles que têm a responsabilidade, estão incumbidos, ó Deus, de assim administrar, ó Deus, de trabalhar, ó Pai, na Tua seara, na Tua obra. Pedimos que o Senhor esteja ajudando-nos, dando a orientação devida, meu Deus, e a proteção, para assim, meu Deus, continuarem, ó Deus, indo avante, ó Pai, trabalhando, ó Deus, e cuidando, ó Deus, do Teu rebanho, das Tuas ovelhas, da Tua igreja, ó Deus, de modo que agrade a Ti. Nós te pedimos pelo reverendo Saulo, que vai ministrar a Tua palavra, meu Deus querido. O Senhor ajuda o Teu servo, usando, ó Deus, e dando a sabedoria vinda do Senhor, meu Deus, para falar, ó Deus, a Tua palavra genuinamente, ó Deus, para a Tua igreja e a todos que aqui se encontram. Assim nós te oramos. Em nome de Jesus, seu Filho amado, que vive e reina para sempre. Amém. Boa noite, meus irmãos. Cumprimento a amada igreja com a graça e a paz do nosso Deus. Convido a igreja a abrir suas Bíblias em Êxodo, capítulo 8, para darmos continuidade na exposição da palavra. Êxodo 8. Semana passada nós fomos até o versículo 24. Hoje a nossa exposição continuará do versículo 25 até o 32, mas para termos a ideia do contexto,
Vamos ler do 20 ao 32. Êxodo 8, versículo 20 ao 32, a segunda parte do sermão. Êxodo 8, 20 ao 32, assim diz a palavra do Senhor. Disse o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo e apresenta-te a Faraó. Eis que ele sairá às águas. E disse-lhe: assim diz o Senhor: deixa ir meu povo, para que me sirva. Do contrário, se tu não deixares ir meu povo, eis que enviarei enxames de mosca sobre ti, sobre os teus oficiais, sobre o teu povo e nas tuas casas. As casas dos egípcios se encherão destes enxames, e também a terra em que eles estiverem. Naquele dia separarei a terra de Gósen, em que habita o meu povo, para que nela não haja enxames de moscas, e saibais que eu sou o Senhor no meio dessa terra. Farei distinção entre o meu povo e o teu povo. Amanhã se dará este sinal. Assim fez o Senhor, e vieram grandes enxames de moscas à casa de Faraó, e às casas dos seus oficiais, e sobre toda a terra do Egito, e a terra ficou arruinada com estes enxames. Chamou o Faraó, Moisés e Arão, e disse: ide, oferecei sacrifícios ao vosso Deus nessa terra. Respondeu Moisés: não convém que façamos assim, porque ofereceríamos ao Senhor, nosso Deus, sacrifícios abomináveis aos egípcios. Eis que se oferecermos tais sacrifícios perante os seus olhos, não nos apedrejarão eles. Temos de ir caminho de 3 dias ao deserto, e ofereceremos sacrifícios ao Senhor, nosso Deus, como ele nos disser. Então disse Faraó: deixar-vos-ei para que ofereçais sacrifícios ao Senhor, vosso Deus, no deserto. Somente que, saindo, não vades muito longe, orai também por mim. Respondeu-lhe Moisés: eis que saio da tua presença, e orarei ao Senhor amanhã. Estes enxames de moscas se retirarão de Faraó, dos seus oficiais e do seu povo. Somente que Faraó não mais me engane, não deixando ir o povo para que ofereça sacrifícios ao Senhor. Então saiu Moisés da presença de Faraó e orou ao Senhor. E fez o Senhor conforme a palavra de Moisés. E os enxames de moscas se retiraram de Faraó, dos seus oficiais, do seu povo. Não ficou uma só mosca. Mas ainda, esta vez, endureceu o Faraó o coração e não deixou ir o povo. Amém, meus irmãos. Estamos aqui falando da quarta praga, das moscas, né? Só que é um texto mais completo, é um texto maior em relação a essa quarta praga. O ponto central não se trata apenas das pragas,
A questão do milagre, a questão da praga, como ele fez anteriormente com os magos. Agora Faraó, ele entende que não tem como ele mais disputar e bater de frente com o Senhor. Não tem como ele falar para os magos fazerem um sinal, porque o que os magos estavam fazendo até então era o quê? Criar e repetir os sinais de Deus. A ideia do bordão era um símbolo que representava o poder de Deus, mas agora estava bem claro que Deus é poderoso. Deus não precisa de um elemento, de um instrumento para mostrar o seu poder, porque senão, meus irmãos, isso poderia cair muitas vezes na idolatria. Poderia cair na idolatria, de adorar um bordão, de achar que o poder vem do bordão. Então, a partir da quarta praga, é a palavra de Deus. Deus manda e acontece, exatamente como foi lá na criação. Lembra como foi na criação? O Senhor mandou, deu ordem e a criação surgiu. Por meio da palavra, a criação veio a existir. Não precisa de um instrumento, não precisa de um meio para o qual o Senhor precisa usar o seu poder. Só que já podemos fazer algumas considerações. Algumas pessoas, elas se apegam muito aos objetos. Toalhinha do poder, né? Toalhinha ungida, né? Óleo santo de não sei aonde, né? Até mesmo eu já vi pedra que um dia derrubou Davi, pedra que vai derrubar os seus inimigos, pedra que vai fazer você vencer as batalhas, água em cima da televisão, pulseirinha disso, pulseirinha daquilo, campanha disso, campanha daquilo, tapetinho disso, tapetinho daquilo, camisa, é tudo cabeça ungida pelo bispo, pelo apóstolo, pelo não sei quem. Meus irmãos, nós não podemos nos apegar a esse sincretismo. Nós não podemos pensar que o nosso Deus depende de algum objeto para estabelecer o seu poder. Isso, meus irmãos, é feitiço, é feitiçaria. A pessoa que tem medo põe lá na sua casa lá, né, um olhozinho para livrar-se do mal olhado. Não, falei semana passada, né? Pessoas que acreditam, crentes que acreditam, a inveja está me derrubando, a inveja está me impedindo de prosseguir, a inveja está me impedindo de crescer. Meus irmãos, isso é sincretismo, isso é feitiçaria. Nós não cremos nisso, nós cremos nos Deus que governa todas as coisas, por meio do poder da palavra. Deus aqui, falei semana passada, Ele é o Senhor das moscas. Ele, no versículo 22, nós falamos que Ele separou a terra de Gósen, né, que habita o povo, e que nela não existia nenhuma mosca. Ou seja, o Senhor limitou até mesmo os voos da mosca, para só habitar entre os egípcios, só habitar entre o povo do Egito, e não pegar nenhum do povo de Deus. Nós falamos também no versículo 23, sobre a questão da eleição, que Deus fez isso aqui para deixar muito claro, Ele tem um povo escolhido para si, Ele tem um povo eleito, a qual Ele chamou, e este povo, ainda que ele seja pecador, Deus jamais o abandona. Este povo tem ao seu lado a aliança de Deus. Deus fez uma aliança com o seu povo. Por isso que no 23 ele diz: farei distinção entre o meu povo e o teu povo, amanhã se dará este sinal. Ou seja, nós não podemos negar a doutrina da eleição incondicional por meio das Escrituras. Essa eleição não é com base nos méritos do homem. Deuteronômio 7, Deus é bem claro em dizer: eu não vos escolhi porque era melhor, ou porque tinha uma aparência mais bela, ou porque eram mais fortes, ou porque eram mais poderosos, mas porque eu te amei. Para deixar claro que não há mérito nenhum no homem, que não há obra nenhuma do homem, para que Deus possa escolher. É pela sua livre graça, é pela sua bondade, pela tua misericórdia. Então, nós vimos que no 24, né, as moscas encheram as casas de Faraó, né, dos oficiais, sobre toda a terra, e a terra ficou arruinada com esses enxames. Essas moscas aqui, eu falei semana passada, é uma mosca um pouco maior, não é essas que estão enchendo a nossa paciência, pelo menos lá em casa está cheio dessas mosquinhas chatas, né? Não é aquelas que apenas voam sobre nós, é aquelas ainda que picavam, é aquelas ainda que mordiam, que comiam as coisas. Por isso que o texto diz que a terra ficou arruinada com esses enxames, né? O falso Deus que Deus quer destruir aqui, existe uma discussão que Deus é esse, né? Porque cada praga, ela tem um propósito de humilhar o Deus egípcio. Tem dois deuses, duas possibilidades. Um Deus que chama Zebub, que é um Deus das moscas,
Só que esse deus Zebub, ele é um deus que é mais da mitologia grega com a história judaica. Ele não tem muita relação com a mitologia egípcia, né? Mas é uma possibilidade, Um outro deus que poderia ser este deus, aí já é um deus que chama Quépera. Este deus Quépera é o deus que ele tem um rosto, né, segundo os egípcios, de besouro. É o Deus da transformação, da metamorfose, da mudança. É o Deus que controla essa transformação dos animais, que controla as pragas, que controla todas essas coisas. Eu acredito que seja este Deus que o Senhor está humilhando. E veja como o texto diz: a terra ficou arruinada com estes enxames. Ou seja, este Deus foi incapaz de fazer aquilo que ele é designado, que é controlar. Mais uma vez, Deus humilhando um falso Deus dos egípcios. Mais uma vez, Deus humilhando um falso Deus dos egípcios. E aí, entramos no versículo 25. Diz assim, acompanhe comigo. Chamou o faraó a Moisés e a Arão e disse: ide, ofereceis sacrifício a vosso Deus nessa terra. A conversa mudou aqui. Aqui a conversa mudou. Se os irmãos repararem aqui, né, Faraó, como eu disse, ele não vai mais chamar os seus magos para tentar convencer. Faraó agora ele cede um pouco ao pedido do Senhor. Lembre-se que o pedido era: deixa meu povo ir para que me sirva. Faraó aqui, ele está como o papel da serpente, lá no jardim. Você lembra o que a serpente falou? A serpente não mentiu de todas as coisas, ela apenas distorceu a verdade. Ela apenas mudou a verdade. Ela apenas falou assim: olha, não foi o que Deus disse, não comereis de todos os frutos que há da terra, daqui no jardim? A mulher foi e respondeu: não, só não é daquele fruto que não pode comer. O restante nós podemos comer tudo. Ou seja, há uma distorção aqui das palavras, assim como o faraó que também está distorcendo o que Deus mandou. Deus deu a seguinte ordem: deixa ir meu povo para que me sirva. Faraó já tinha ouvido que o povo deveria caminhar. Os irmãos voltarem um pouco sua Bíblia, lá em Êxodo, capítulo 5, Êxodo 5, versículo 1, vai dizer assim, olha só: depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixa aí meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Ou seja, veja bem, Faraó sabia que tinha que celebrar uma festa, e sabia que era no deserto. Só que olha como é que as palavras de Faraó falam: ide e ofereceis sacrifícios a vosso Deus nessa terra. Olha o finalzinho aí, aqui está o ponto: e ofereceis sacrifícios nesta terra. O que Faraó está dizendo é: vocês podem adorar, mas desde que permaneçam no Egito. Olha como é que é sutil a mentira. Olha como as palavras de Faraó aqui é bem sutil. Vocês podem oferecer sacrifício, não é isso que vocês querem? Vocês não querem adorar, vocês não querem oferecer sacrifício, façam isso, mas nessa terra. Não saiam do Egito, não saiam daqui. E veja como a proposta, se formos olhar nos seus termos, não é ruim, né? O povo estava querendo ter liberdade, até então estava sendo escravo. E de repente chegaram no meio termo, né? Não vai ser liberto, mas vai oferecer sacrifício. Poderia aqui Moisés falar: opa, é uma contraproposta. Eu vou negociar aqui para chegarmos no melhor resultado aqui, na melhor proposta. Mas não. Moisés não faz isso. Moisés não negocia com o faraó. Mas Moisés não se submete às ordens de Faraó. Faraó diz: ide e ofereceis sacrifício ao vosso Deus. O que ele está dizendo é: não tem problema, você pode adorar aonde você estiver. Não tem problema, você pode adorar como você quiser, do jeito que você quer, desde que adore aqui, desde que não saia da minha supervisão. Só que isso é uma estratégia. Olha o versículo 26. Respondeu Moisés: não convém que façamos assim, porque ofereceríamos ao Senhor nosso Deus sacrifícios abomináveis aos egípcios? Eis que se oferecermos tais sacrifícios perante os seus olhos, não nos apedrejarão eles? O que Faraó estava planejando? Eles vão pegar os sacrifícios, oferecer aqui, só que o que eles vão fazer? Pegar bois, pegar bodes, cabras,
pegar cordeirinhos, pegar tudo isso, que para os egípcios, eram ídolos. Eles tinham ídolos que eram bodes, eles tinham ídolos que eram touros, eram bois, era tudo isso. O que Faraó estava dizendo é: adore aqui. Então as consequências disso seria uma rebelião, seria um motim, seria apedrejamento. Ou seja, Faraó estava tentando enganar Moisés, tentando enganar Arão. E versículo 27, Moisés é bem claro: temos de ir caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereceremos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, como Ele nos disser. Olha só esse finalzinho. O que ele está dizendo é: Faraó, nós não faremos como você quer. Nós não negociaremos segundo a sua vontade. Nós faremos como o Senhor manda, como o Senhor quer. Exatamente como a igreja deve fazer. A igreja, ela não deve estar limitada à sua adoração segundo o mundo quer. O mundo muitas vezes ele quer ensinar a igreja como eles devem ser igreja. O que nós devemos pregar, onde devemos adorar, onde devemos evangelizar, o que devemos fazer. E se nós obedecermos este mundo, certamente cairemos em morte. Certamente negociaremos a verdade. Veja o final, meus irmãos, do 27. Nós faremos como Deus nos disser. E não como o Faraó está dizendo. Não é Faraó que dita como o povo de Deus deve adorar. Não é a nossa cultura que dita como o povo de Deus deve adorar. Não são as crises financeiras que ditam como o povo de Deus deve adorar. Não são os políticos que dizem como o povo de Deus deve adorar. Nós não podemos nos submeter a nenhuma outra autoridade que não seja o nosso Senhor, desde que essa autoridade esteja contrário às Escrituras. Se essa autoridade se levanta contra Deus, contra o povo de Deus, contra o culto a Deus, nós estaremos com o Senhor. Na pandemia isso foi bem visto, né? Quantas igrejas, né, ainda que adotaram protocolos ali, medidas de segurança que eram necessárias, né? Mas quantas igrejas fecharam por ordem do Estado? Porque o Estado falou: não é bom isso, não é bom aquilo. Entretanto, vários outros lugares abertos. Mas a igreja não poderia adorar, a igreja não poderia. O Estado ele não tem o poder, não tem o poder para dizer se a igreja deve ou não deve adorar. Seria basicamente Roma, né? Olha Roma, temos um colapso ali, a igreja sendo perseguida, pessoas morrendo. O Estado fala: fechem as igrejas, parem com os cultos a Deus. O que os cristãos fizeram? Não, é verdade, porque senão o Estado está mandando, né? Vamos ali submeter, senão nós morreremos, né? O preço que vamos pagar é a morte. O que eles fizeram? Foi isso? Foi não. Adoraram, ainda que em tumbas, ainda que em catatumba, ainda que na prisão, ainda que em todos os lugares que eles tiveram. A questão é que eles não se submeteram. Faraó não está no poder de dizer: ide, oferecer sacrifício ao vosso Deus nessa terra. Faraó não tem esse poder para falar quando ou como o povo de Deus deve adorar. O povo de Deus só deve adorar como o Senhor fala. Por isso que Moisés também não está falando assim: olha, Faraó, na minha opinião, eu acho que seria melhor, né? Deixa a gente andar meio caminho, não 3 dias, 1 dia e meio para você, 1 dia e meio para mim de distância. Não. Moisés deixa bem claro: é como Deus fala, não é como eu quero não. Não é como a minha vontade determina, é como Deus quer, é assim como Ele nos disser, e nós faremos. Exatamente, meus irmãos, como deve ser o culto a Deus. O culto a Deus não é como as pessoas querem, não é como cada um quer, não é a gosto do freguês. Não é isso o culto a Deus. O culto a Deus é conforme Deus quer, é conforme as Escrituras nos ordenam. Nós não fazemos e nós não iremos fazer nada que ultrapasse o limite das Escrituras. Nós cremos ali e sabemos que Deus, por meio da sua palavra, Ele regulou o modo e como Ele deve ser adorado. E nós só devemos fazer aquilo que Deus ordenou. Ah, pastor, mas Deus não proibiu. Mas Deus ordenou? Não, então não podemos. Então não é permitido. Porque se Ele quisesse que algum outro elemento estivesse no culto, Deus teria revelado isso e teria ordenado isso. Mas Deus não ordenou. Faraó aqui, ele tenta substituir
o lugar de Deus. Veja que a expressão que ele usa é: ide, oferecei sacrifício a vosso Deus nessa terra. Ou seja, eu estou te enviando, mas para onde eu quero? Até onde eu acho melhor? Até onde eu acho melhor? Meus irmãos, nós não podemos submeter isso. Nós não podemos submeter isso. Muitas vezes, ao dia do Senhor, ele sempre tem em combate, em confronto, a questão da nossa cultura, a questão dos nossos dias, né? As pessoas falam: pastor, mas os dias hoje são diferentes, né? Mas os dias hoje a cultura é diferente, né? A socialização hoje é diferente, não dá para ser como antigamente, pastor. Meus irmãos, nós devemos fazer como Deus manda, não como o homem quer. A questão é: com quem e quem você tem obedecido para adorar o seu Deus? Todo domingo, Deus te convoca para estar aqui. Ao que você troca em relação ao Senhor? Você fala: olha Deus, eu vou ficar no Egito aqui, porque eu acho que daqui de casa eu também posso adorar. Eu acho, Deus, que se eu pôr um culto aqui na televisão, não vai fazer muita diferença. Eu vou cultuando aqui, trabalhando ao mesmo tempo, sabe? Dá na mesma. Eu vou cultuando, estudando ali, ouvindo a pregação, dá na mesma, Senhor. Oferecer sacrifício a vosso Deus nessa terra. Adore aqui, sabe? É tudo igual. Para que você precisa do templo? Para que você precisa da congregação dos santos? Para que você precisa dos sacramentos? Para que você precisa do culto? Você pode fazer o culto do seu jeito, é o que o farol está dizendo. Podemos encontrar um jeito para fazer o culto melhor. Cada um conforme o seu jeito, cada um conforme o seu estilo. Meus irmãos, nós não podemos ceder a isso. Nós devemos adorar a Deus conforme Ele nos disser. Fora disso, seja anátema. Fora disso, seja anátema. Bem, versículo 26 também podemos aprender algo. A idolatria que era tão presente nos egípcios, né? As pessoas idolatravam tantos animais, que Moisés estava aqui dizendo que elas poderiam até mesmo matá-lo em relação ao sacrifício que eles ofereceriam. Eles iriam ver sacrificando, iriam: vamos apedrejar esses homens, vamos apedrejar os hebreus. Meus irmãos, muitas vezes nós também somos assim. Nós temos que tomar cuidado com a idolatria dos nossos corações em relação às coisas. Nós somos capazes de matar uns aos outros por causa de coisas, por causa de objetos. Isso é idolatria. Veja que é a mesma reação. O que Moisés está dizendo é: se nós adorarmos o nosso Deus, oferecemos sacrifício, vamos confrontar os deuses falsos e eles nos matarão. Exatamente, se você adorar o seu Deus dentro da sua casa, os deuses falsos irão se rebelar. Então que vai ter ódio, é raiva. Aí vai mostrar quem é o Deus daquele coração. Fugir dos ídolos. Matai, pois, os vossos ídolos. Aqui está falando dos animais, né? Que ele idolatrava animais. Apesar que tem pessoas hoje que idolatram também animais, né? Que chamam animais de filhos, né? Que chamam animais de meu neném, né? Que a pessoa é capaz de sorrir para um cachorro, mas continuar com raiva do marido, né? Então, ou seja, também tem essa idolatria, não é? Só que não é somente ídolo. Aquilo que te tira, aquilo que faz com que você viu, os irmãos devem ter visto ontem o futebol, né? A questão das torcidas organizadas, do jogo lá, entre Sport e Santa Cruz. O que é aquilo? A idolatria. Homens saem de casa, ninguém sai de casa: vou matar uma pessoa hoje. Se você for olhar o histórico de cada um ali, né, nem todos são bandidos, não. Pai de família, trabalhadores. Mas a cegueira, a idolatria fez com que eles matassem alguém, espancassem até a morte. Cadê o filho? Cadê a mãe? Cadê a esposa? Cadê o trabalho? Não há consequência. Isso é a cegueira do homem, meus irmãos. Eles são capazes de matar por tudo, por coisas, animais, futebol, política, tudo. Por isso que os nossos corações devem estar sempre atentos a essas idolatrias. Por isso que nós devemos destruir, matar os nossos ídolos continuamente. Continuamente. Versículo 27. O texto continua dizendo: temos de ir caminho de 3 dias ao deserto e oferecemos sacrifício ao Senhor nosso Deus, como Ele nos disser. Então, 28, disse Faraó: deixai-vos, veja bem, deixar-vos-ei ir, para que ofereçais sacrifício ao Senhor vosso Deus no deserto, somente que, saindo, não vades muito longe, orai também por mim. Olha só,
Mais uma astúcia aqui de Faraó, né? Olha como é que ele é curioso, né? Ele está negociando ali, ele está cedendo mais um pouquinho, só que ele não quer ceder aos 3 dias. Veja o que ele fala lá no finalzinho, olha. Vocês vão, né, no deserto, você não quer deserto, então tá. Mas não vades muito longe, ou seja, não ande os 3 dias. Não é necessário os 3 dias. O que ele está dizendo não é tão importante. A importância não é só o deserto. Não é o deserto que é importante. Então para que tem que ser 3 dias? Qual que vai ser a diferença? O que ele está dizendo novamente, mais uma mentira. Igual a serpente fez, né, no jardim, né? Mais uma mentira, distorcendo a verdade do Senhor. Querendo negociar com Moisés. Querendo negociar com Deus. Dizendo, olha, não vades muito longe. No final ainda tem um ar aqui de espiritualidade, né? Olha só. Orai também por mim, né? Você fala, rapaz, esse homem foi guiado pelo Senhor para falar essas palavras, né? Moisés aqui poderia muito bem, novamente, falar, agora nós conseguimos um pouquinho a mais, né? Nós estávamos escravos, não saía para fazer nada. Nós conseguimos a libertação para adorar. Agora ele ainda nos deu um deserto? Não. Oh Deus, acho que podemos aqui, fechar aqui, porque esse homem está de coração duro, ele não vai ceder. Moisés não faz nada disso. Moisés não abre nenhuma concessão em relação aos egípcios. Faraó, ele cedeu um pouco, mas ainda não é o que Deus quer. Esse é o ponto, meus irmãos. Não adianta você querer negociar com o seu Deus, falando, Deus, eu quero viver uma vida com o Senhor aqui na igreja, te adorando e tudo, mas ainda permanecer amando o Egito, ainda permanecer perto do Egito. Não tem como você adorar a Deus e ainda adorar os deuses do Egito. O que Deus está dizendo, o que Faraó aqui está dizendo deixa ele ir, mas vai perto, ou seja, não se entregue tanto a este Deus, não tenha tanto esse compromisso assim, sabe? Isso é radicalismo, você abandonar tudo. Você pode muito bem servir a Deus e ao mesmo tempo estar perto do Egito. Você que está me ouvindo, quero te dizer, não tem como você adorar a Deus e permanecer no Egito ainda, amando o Egito, com o coração no Egito. Não tem como. Não tem como você adorar a Deus e ainda falar assim, olha, o Egito tem coisas boas, eu aprendi muito no Egito. Ou você é nova criatura em Cristo Jesus, ou então você ainda prefigura e vive como velho homem, amando o Egito e as coisas deste mundo. Ainda que vez ou outra você vai ali, só que você não vai muito longe, né? Você não é uma pessoa muito compromissada com o Senhor. Você vai até a metade, você faz igual o Faraó está querendo aqui. Você vai até o meio termo, volta, vai ao meio termo, levanta, cai, mas o importante é ir, né? Igual as pessoas costumam dizer, né? O importante é orar, né? Aqui, finalzinho do versículo 28. Orai também por mim, olha aí. O importante é a oração, né? Eu faço minhas orações de vez em quando, né? Eu adoro ali de vez em quando. Eu não tenho lá um compromisso tão sério com Deus, porque eu tenho mais coisas, coisas melhores para fazer, sabe? Ou que eu adoro meu Deus na minha casa, eu acho que lá Deus me ouve. Isso é engano. Uma vez eu vou na igreja por mês ali, porque eu sei que ali tá bom, sabe? Enquanto isso, em casa eu faço as minhas orações, eu temo a Deus ainda. Mentira! Teme a Deus aquele que obedece ao Senhor. Lembre-se, o princípio da sabedoria é o temor de Deus, e quem é sábio, aquele que é instruído nas Escrituras. Então, meu amigo, minha irmã, se você está me ouvindo aqui e você pensa que você tem um relacionamento com Deus, porque de vez em quando você faz umas orações, ou isso ou aquilo, mas não tem comunhão com o Senhor, e não adora o Senhor conforme Ele ordenou nas Escrituras, a sua adoração é falsa, é idolatria. Você está como Faraó, orai também por mim. Quantas vezes você já ouviu isso, né? A pessoa num aperto, ela vai e chega para você e fala, rapaz, ora por mim, minha situação está feia, minha situação está complicada. O mundo sabe aqui, Faraó novamente, ele sabe que é impossível ele ter uma comunhão com o Senhor, então ele pede oração para o povo. Isso também acontece no Novo Testamento. Vamos lá, Atos 8, 24. Atos 8, 24. Atos 8, 24. Aqui fala de Simão, né? O mago, né?
Ele era um mágico, vivia na iniquidade, né? Ele queria ali comprar o dom do Espírito Santo, ofereceu dinheiro para isso, mas olha como o ar de espiritualidade dele, olha só, né? Versículo 20, vamos do versículo 21 ao 24, diz assim: não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrependei-te, pois na tua maldade, e roga ao Senhor, talvez te seja ainda perdoado o tento do teu coração. Pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Olha só. Respondendo, porém, Simão lhes pediu: rogai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste sobre mim, para que nada que disseste sobrevenha a mim. Versículo 25. Eles, porém, havendo testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizaram muitas aldeias samaritanas. Então veja bem, ele fala o mesmo pedido para Paulo: olha, rogai por mim, ora por mim. Mas lembre-se que anteriormente o que Paulo falou: você deve buscar o arrependimento, você deve se arrepender dos seus pecados. Novamente Faraó. Se Faraó quisesse aqui, tivesse que fazer uma oração, seria: Senhor, eu pequei, tenha misericórdia de mim. Se de fato ele tivesse reconhecido o Senhor como Deus soberano, e sai, ó, para você ver, meus irmãos, quando alguém te pede oração, é isso que acontece. A pessoa, ela tem a ideia: olha, eu estou com uma doença aqui, ora por mim, né? Que eu sei que você é homem de oração, eu sei que você é crente, né? O que ela está dizendo é o seguinte: você tem um Deus que é poderoso e que talvez pode me curar, mas que eu não sirvo a esse Deus. Eu prefiro permanecer no pecado. Olha só que loucura, né? Ela está pedindo oração para você falar com Deus, que é Criador dos céus e da terra, clamando algo que está incapaz ela resolver ou fazer, mas mesmo assim ela não reconhece Deus como verdadeiro Senhor. Este é o mundo, meus irmãos. Estes são os ímpios que vivem sem Deus. Versículo 29, o texto continua dizendo: respondeu-lhe Moisés: eis que saio da tua presença, e orai ao Senhor. Amanhã estes enxames de moscas se retirarão de Faraó, dos seus oficiais e do seu povo. Somente que Faraó não mais me engane, não deixando ir o povo para que ofereça sacrifícios ao Senhor. Então veja bem, Moisés, ele novamente, ele falou: então tá, eu vou orar ao Senhor, né, para que Deus tire os enxames de mosca. Entretanto, né, para que deixar o povo ir e oferecer sacrifício ao Senhor, conforme o Senhor quer, e não conforme o Faraó quer. Então Moisés faz isso, versículo 30. Então saiu Moisés da presença de Faraó e orou ao Senhor, e fez o Senhor conforme a palavra de Moisés, e os enxames de moscas se retiraram de Faraó, dos seus oficiais e do seu povo, e não ficou uma só mosca. Mais uma vez, Deus demonstra aqui o seu poder. Este final aqui do verso 31, ele é bem marcante. Olha só, havia enxames de mosca, e não ficou uma só mosca. Quantas vezes você, lá na sua casa, você bate repelente, joga inseticida, e liga ventilador, e as moscas vão embora, mata, passa um pouquinho, elas voltam de novo. Passa um pouquinho, elas voltam de novo, aquele ciclo de mosca, aquele ciclo, você cobre coisa, e a mosca está em cima, mosca por todo lado. Olha só o que o texto diz: não ficou uma só mosca. Este é o poder do nosso Deus. Ele eliminou todas as moscas. Faraó olhou aquilo e falou: meu Deus, olha só. Faraó viu com seus olhos que Deus eliminou tudo. E qual é a reação de Faraó? Versículo 32. Mas ainda esta vez endureceu Faraó o coração e não deixou ir o povo. Novamente, meus irmãos, Deus está mostrando aqui para nós e para o povo de que não são os milagres, não são a ausência de pragas que faz com que o povo se converta. Veja, Faraó aqui estava perturbado com essas moscas. Ele não quis, ele estava disposto a ceder o povo que era escravo. Isso gera muita coisa. Isso era muita coisa. De tamanha angústia que ele estava em relação às moscas. Quando as moscas vão embora, o que ele faz? Permanece com o seu coração duro. Ele permanece na dureza do pecado. Porque esses são os homens. Os homens, eles não são convencidos por aquilo que eles veem com seus olhos, mas sim pela obra do Espírito Santo no coração deles.
Por isso que nós não podemos nos apegar a nada disso que é visível, ou achar que a nossa esperança está nisso. Senhor, eu sei que se o Senhor libertar, falando, Senhor, tirar a pessoa do hospital, eu sei que o filho dela vai crer. Eu sei que a família dela vai crer no Senhor. Não acontece isso não, meus irmãos. Quando acontece é por causa da pregação do Evangelho. É misericórdia e bondade do Senhor. Agora não pense que os homens estão precisando de sinais para que possam crer. Não pense isso. O próprio Cristo, quando ele fez muitos milagres, ele mesmo deixa claro que, veja bem, ele fala assim, olha, e o próprio Cristo não acreditou neles. Vamos lá em João, capítulo 3. João, Evangelho segundo João. Evangelho segundo João, na verdade 2, 23 a 25. Olha só. Evangelho segundo João, capítulo 2, versículo 23 a 25. Estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Olha aqui, muitos creram, ó. Viu o sinal? Então creu. Olha o 24. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos, e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Você não pode enganar a Cristo Jesus. É isso que o texto está dizendo. Você muitas vezes aparece como Faraó. Eu faço minhas orações, eu adoro ali de um jeito ou de outro, mas eu estou ali adorando. Eu creio em Cristo Jesus com meus lábios, mas muitas vezes o seu coração está distante do Senhor. A pergunta que eu faço é: aonde está firmado o seu coração? Para concluirmos, o texto deixa claro aqui a separação entre o povo de Deus e entre aqueles que não são povo de Deus. Você que está me ouvindo, pode ter certeza que você está incluído em um desses dois grupos. Não sei qual, mas você está incluído em um desses dois grupos. Se você é povo de Deus, se você é raça eleita do Senhor, povo de propriedade exclusiva do Senhor, você fará tudo aquilo que o Senhor ordenar. Você não vai viver mais segundo a tua vontade, os teus prazeres. Você vai amar o que Deus ama, odiar o que Deus odeia. Deus odeia o pecado, logo eu também odeio. Deus odeia o adultério, a fornicação, a prostituição, eu também odeio. Deus odeia a mentira, o roubo, a inveja, eu também odeio. Deus ama a santidade, eu também amo a santidade. Deus ama a fidelidade, eu também amo a fidelidade. Deus ama que seu povo conheça na palavra de Deus, eu também amo meditar nas Escrituras. Falei semana passada, a marca dos eleitos é que eles amam a santidade, é que eles amam o Senhor teu Deus, é que eles perseveram na caminhada, é que eles não desistem, e que eles fazem aquilo que o Senhor manda. Os puritanos, eles tinham muito esse conceito, né? Eles diziam que se nós temos uma concepção e nós somos convencidos pelas Escrituras de que estamos errados, acabou. A minha opinião já não vale mais nada. Se eu a vida inteira tive uma convicção firmada em algo e pela palavra fui convencido, pelas Escrituras fui convencido de que eu estou errado e pronto. Porque é a palavra que é a autoridade na minha vida. E não o que eu acho ou o que eu penso, ou as minhas opiniões firmadas por meio do conceito social, cultural. Agora, se você está do outro lado, você muitas vezes vai ter uma aparência de religioso. Muitas vezes você vai ter uma aparência, de vez em quando você vai estar no culto. Não sei se alguém vai se identificar. De vez em quando você vai estar aqui, mas você vai falar assim: não, eu posso adorar a Deus como eu quero. Essa é uma grande característica de um hipócrita.
Eu posso adorar a Deus do jeito que eu quero, da forma que eu quero. Eu não vou todos os cultos, para quê? Ir de oferecer sacrifício ao vosso Deus nessa terra. Ou seja, eu vou só à noite, eu não vou de manhã, eu vou só de manhã e não venho à noite. Nós lemos hoje mais cedo, Salmo 92, né? A instituição do culto, a ordem do culto, de manhã e noite. De manhã proclamo as tuas misericórdias e à noite a tua fidelidade. Está lá bem claro, bem claro. Mas não, né? Eu tenho mais coisas do que fazer. Eu não acho tão assim, sabe, confrontar pecados. Eu não acho que o pastor deve falar assim abertamente sobre os pecados. Essa é uma grande característica de que você está do outro lado. Eu não acho assim que a igreja pode desprezar tudo que o mundo faz. Nós temos coisas boas para aprender com o mundo. Veja, Faraó está querendo ensinar ao povo de Deus como adorar. Alguns poderiam dizer, Faraó é sábio, né? De fato ele é sábio, por isso que ele é Faraó. Ele é sábio. Só que Faraó não está determinado, nem designado para ensinar nada. A igreja não tem que aprender nada com o mundo. Nada. Agora, naquele grande dia, quando Cristo Jesus se manifestar, aí sim, nós conheceremos quem de fato e de verdade esteve com o Senhor. Apocalipse 21, para a gente concluir. Apocalipse, capítulo 21. Apocalipse 21, versículo 7 ao 8. Olha só, os dois grupos. Às vezes você fala assim, não pastor, mas né, no final ali, né, às vezes vai dar tempo, sabe? Chegar lá, eu me resolvo com Deus, né? Eu sei dos meus erros. Tem pessoas que falam assim, eu sei dos meus erros, né, mas eu sei que chegar lá diante de Deus, Deus vai considerar. Não tem nada disso. Não caia nessa não. Chegar na hora você resolve, não. Chegou lá, já era. Apocalipse 21, versículo 7 e 8. Está bem lá no final. Diz assim a palavra de Deus: o vencedor herdará essas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Olha o que diz 8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras, a todos os mentirosos, a parte que lhe cabe será no lago que arde, com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Olha só, todas as características aqui do segundo grupo você encontra nos egípcios. Olha só, aos covardes, aqueles que cedem, que pressionam, que esmagam, que escravizam o povo de Deus. Ou aqueles também que cedem, né, ao que o Egito quer, né, covarde, tem medo do Egito, tem medo dos líderes, tem medo das autoridades que não foram ali e que não estão a favor do povo de Deus. Aos covardes, aos incrédulos. Não é isso que os egípcios, não é isso que muitas vezes o povo faz. Não, vai que Deus não me sustenta amanhã. Incredulidade. Os incrédulos, os egípcios viram com seus olhos as pragas e mesmo assim não creram em Deus. Aos abomináveis, eles eram idólatras, serviam aos seus deuses, estavam dispostos a matar pelos seus deuses. Aos assassinos, eles queriam fazer isso, eles estavam dispostos a isso. Aos impuros, eles tinham um ritual de purificação deles na idolatria. Aos feiticeiros, cheio de trabalhinhos, cheio de feitiço, cheio de coisinhas, cheio de rituais. Aos idólatras e aos mentirosos, como foi no caso de Faraó, a parte que lhes cabe será o lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Ou seja, você está em um desses grupos inseridos. Agora a questão é, qual grupo você está? Paulo vai dizer em 2 Coríntios: examine, pois, cada um o seu coração, e vede se de fato estáis firmes no Senhor. Que venhamos examinar os nossos corações, que venhamos examinar e ver se de fato Cristo é nosso Senhor. E se de fato Cristo é o nosso Senhor, então por que nós ainda não estamos vivendo para Ele? Por
Porque ainda tememos ao amanhã. Porque ainda temos medo dos homens que se levantam contra o Senhor, que se levantam contra a igreja. Lembre-se que o próprio Cristo quis, então, os fariseus queriam ensiná-los alguma coisa, queriam ensinar ele a adorar, queriam ensinar Cristo como ele deveria fazer. Os discípulos, quantas vezes os discípulos falaram: Senhor, não vai ser assim, você não vai morrer, eu estou disposto, não foi o que Pedro falou? Eu estou disposto a te salvar ali. E o que o Senhor Jesus fala com Pedro? Arreda, Satanás. Porque essas palavras não provêm do Senhor, não provêm do alto. Ou seja, Pedro queria uma coisa boa, né? Olha assim, Faraó está querendo uma coisa boa, deixar o povo ir adorar. Entretanto, não é o que Deus quer. Pedro também queria uma coisa boa, mas não era o que Deus queria. Era necessário que Cristo morresse. Era necessário que Cristo fosse crucificado, para que então por meio dele nós tivéssemos vida. A fidelidade de Cristo, a obediência de Cristo. Você lembra quando os gregos chegam, né, e querem fazer uma proposta para que Cristo possa ensinar, né, eles ali, naquela região ali, né, onde a sabedoria, onde ele seria mais valorizado. Jesus fala: não é este o meu propósito. O meu propósito não é fazer a vontade dos homens, não é ser aplaudido pelos homens, mas obedecer ao meu Pai. A minha vontade é fazer a vontade do meu Pai. É o que ele disse. E que essa também venha a ser a nossa vontade, em fazer a vontade do nosso Deus, assim como foi Cristo. Mas lembre-se que o preço que Cristo pagou foi a morte, foi a crucificação. Entretanto, a recompensa que nós recebemos foi a vida e a ressurreição. Ou seja, meu irmão, minha irmã, vale a pena continuar perseverando em Cristo Jesus e prosseguindo unicamente na nossa fé em Cristo. Que Deus possa nos conceder essa graça, meus irmãos, de fazer e viver para a vontade do Senhor. Amém. Vamos orar mais uma vez? Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, que não seja como nós queremos, ó Pai, sim como Tu queres. Que os nossos corações não se submetam à vontade popular, à nossa cultura, à nossa sociedade, aos homens. Que não venhamos, ó Pai, querer ou almejar glória de homem nenhum, aplauso de homem nenhum. Que a nossa vontade seja fazer a vontade do nosso Deus. Não nos deixe, Pai, cair nas mentiras, nos enganos, nas ciladas do diabo. Livre-nos, ó Pai, dessas ciladas. Revestir-nos, ó Pai, com as armaduras do Senhor, para resistirmos, ó Pai, às ciladas e às artimanhas do inimigo. Ajude a Tua igreja, ó Pai, fortaleça o Teu povo a permanecer firme em Cristo Jesus, e desse modo viver para a Tua glória. Certo de que o Senhor é conosco, certo de que muitas vezes nós seremos afligidos por perseguições, por tribulações, por sofrimento. Ainda assim, não tem lugar melhor para estar do que no centro da Tua vontade, ó Pai. Não tem nada melhor para fazer, ó Deus, do que Te adorar verdadeiramente. Não como o mundo quer, nem como nossos corações querem, idólatras, mas sim como o Senhor quer. Que desse modo venhamos ser achados, ó Pai, naquele grande dia, fiéis. Bem-aventurado aquele cujo, quando o seu Senhor voltar, for achado fiel. Que esse seja o nosso caso, ó Pai. Que venhamos estar com a mão no arado, trabalhando para a glória do Senhor. Ajude-nos, ó Deus. É que eu oro e Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Nesse momento eu convido a igreja a ficar de pé, para cantarmos o hino 21 do nosso cenário. Também já convido os presbíteros, nossos irmãos, para descerem, para fazermos para a mesa do Senhor.
Deus de Abraão, louvai, do vasto céu, Senhor, eterno e poderoso Pai e Deus de amor, augusto Jeová, que terra e céu criou. Minha alma ao nome exaltará, do grande eu sou. Ao Deus de Abraão, louvai, expomanda do céu. Minha alma deixa a terra e vai gozar no céu. O mundo desprezei, seu lucro e seu louvor. E Deus por meu quinhão tomé e protetor, meu guia Deus será, seu infinito amor, feliz em tudo me fará, por onde eu for. Tomou-me pela mão, nas trevas deu-me luz, e dá-me eterna salvação por meu Jesus. Meu Deus por si jurou, eu nele confiei, e para o céu que preparou eu subirei. Sua face eu hei de ver, confiado em seu amor, e para sempre engrandecer meu Redentor. Amém. Os irmãos podem sentar. Meus irmãos, estamos diante do sacramento da Santa Ceia do Senhor, instituída pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este sacramento, ele também aponta para o benefício que é a igreja ser fortalecida. É o alimento espiritual que a igreja tem, né? Às vezes, na nossa confissão de fé, ela vai dizer assim, e aqueles que estiverem fracos, aqueles que estiverem desanimados, e se chegarem ao sacramento, como é que eles vão fazer? Eles vão poder comer ou não vão poder? Porque eles estão fracos, desanimados, né? Estão com dúvidas. Podem comer? Podem. Porque aqui, meus irmãos, é o remédio, é o alimento espiritual para que nós possamos ser fortalecidos. A mesma coisa de você estar chateado, está triste, assim, não quero ir para a igreja não, porque eu não estou bem hoje. É aí que você tem que ir. É aí que você tem que ir para ouvir a palavra de Deus, porque é só ouvindo a pregação que você vai ser consolado, você vai ser confortado. Essa mesa do Senhor fala disso, de fortalecimento. Cipriano, um pai da igreja do século I, ele conta que a igreja, antes de serem mortas e serem entregues ali às autoridades, diziam que eram distribuídos os elementos para os irmãos ali, para os crentes, e eles comiam o pão, bebiam do vinho, e então eles tinham a coragem, como leões, para irem para cima, para serem mortos, convictos de que o Deus que chamou eles é fiel e guarda a coroa deles até o dia final. Olha só, eles participavam do sacramento e subiam com a coragem, fortalecidos para serem entregues à morte. A morte.
Nós participamos do sacramento também para sermos fortalecidos. Como peregrinos e forasteiros que somos, devemos ser fortalecidos e lembrar que essa semana pode ser uma semana difícil, pode não ser uma semana como nós planejamos, ainda assim seremos fortalecidos pelo nosso Senhor. Por isso, meus irmãos, que nesse momento todos estão convidados a participar dessa mesa, exceto aqueles que não foram batizados e nem fizeram sua profissão de fé. E aqueles também que não estão em comunhão com a sua igreja ou que estão sob disciplina eclesiástica, você não está convidado. Lembre-se o que eu falei, né? Que há uma distinção entre o povo de Deus e aqueles que não são povo de Deus. Essa mesa faz essa distinção. Aqui só vai participar a igreja de Deus, aqueles que estão em comunhão com o Senhor, aqueles que não estão em rebeldia, ou aqueles que ainda não fizeram a profissão de fé nem foram batizados. Entretanto, isso não quer dizer que você não pode participar dela um dia. Se você firmar um compromisso com Deus e de fato servi-lo com alegria e de fato ser fiel a Ele, você também poderá participar dessa mesa. Mas você precisa ter um compromisso com o Senhor, abandonar os seus ídolos, abandonar Faraó, abandonar o Egito e então servir ao Senhor. E desse modo você pode nos procurar, que falaremos como funciona o processo para fazer parte dessa igreja, logo fazer parte dessa mesa. Nesse momento, iremos ter alguns instantes de autoexame, para que possamos examinar os nossos corações, examinar a nós mesmos, né? Thomas Watson, né? Estava até conversando mais cedo hoje com o irmão, né? Aí ele, sobre o autoexame, ele vai dizer assim que autoexame seria nós nos colocarmos diante de um tribunal onde nós somos os culpados e nós atestarmos e confessarmos todas as nossas culpas, sem nenhum advogado de defesa, né? Nada dessa natureza, né? Nós mesmos confessando a Deus as nossas culpas, nós mesmos ouvindo do próprio Deus somos culpados, mas nós mesmos ouvindo do próprio Deus que também somos perdoados. Olha que fantástico, né? O autoexame, você examinar o seu coração. Eu pequei, mas eu creio que por meio de Cristo Jesus eu também sou perdoado, por meio de Cristo. E eu creio que se eu permanecer fiel, o Senhor me dará a graça de não tropeçar. Vamos ter alguns instantes de oração silenciosa, de autoexame. Após alguns instantes de oração silenciosa, o nosso irmão Paulo fará uma oração ao nosso Deus. Senhor, não a nós o louvor, mas ao Senhor seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Ó Deus, mais uma vez, ó Pai, nós entramos diante da Tua presença, reunidos, ó Deus, à Tua mesa, Pai, para celebrarmos a comunhão, para celebrarmos, ó Deus, o memorial, mas não somente isto, ó Deus, celebrarmos a Tua presença, o Teu Espírito Santo sobre a Tua igreja. Ó Deus, e te pedimos, ó Pai, que o Senhor perdoe os nossos pecados, constrange os nossos corações a nos arrependermos genuinamente, a estarmos, ó Deus, confessando, ó Deus, avaliando as nossas vidas diante do Senhor, despindo, ó Deus, a nossa alma dos nossos argumentos frívolos, mas que o Senhor venha, ó Pai, enxergar, ó Deus, o nosso coração assim como ele é e nos moldar conforme a imagem de Cristo. Nós te pedimos, ó Deus, que o Teu Filho, Jesus Cristo, aquele que se entregou por nós, receba, ó Deus, e interceda por nós, mediante o sumo sacerdote que Ele é, ó Deus, diante do trono da graça, para que nós possamos alcançar a graça e misericórdia do Senhor. E estes elementos, ó Deus, aqui, que nós iremos participar, venha, ó Deus, nos fortalecer espiritualmente e também, ó Deus, nos fazer entender a Tua graça sobre as nossas vidas, sendo nós tão pecadores. Assim nós te oramos em Cristo Jesus. Amém. Como ministro do Evangelho, eu consagro esses elementos, tirando assim do uso comum, para este uso específico,
convidando toda a igreja de Cristo a participar do pão e do vinho. Algum irmão foi omitido dos elementos? O irmão que não está aqui, que está lá fora? Irmãos pegaram. Ali, a nossa irmã Daiane, acho que está dando a volta ali. Tem mais alguma mãe lá atrás? Oi? Minha esposa também esqueceu ali. Pega lá. Convida a igreja a ficar de pé. Esse momento para participar da ceia do Senhor. Os elementos instituídos por Cristo: pão sendo pão e vinho sendo vinho. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo partido, deu graças e disse: este é meu corpo que é dado por vós. Comei dele todos o pão.
Depois de haver ceado, tomou também o cálice da nova aliança, dizendo: Este é o cálice da nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes em memória de mim, até que ele venha. Bebei todos do cálice. Oremos mais uma vez. Senhor, nos submetemos a Ti, ó Pai, e a Tua santa vontade, que é boa, perfeita e agradável. Certo de que os nossos pecados foram perdoados em Cristo Jesus, certo de que o Senhor nos escolheu. Então, desse modo, ó Pai, nós devemos viver como eleitos. Que venhamos, ó Pai, viver essa semana entendendo que fomos chamados, escolhidos, mas separados do mundo, para vivermos uma vida santa. Participamos aqui agora, ó Pai, da mesa do Senhor, não com base ou por meio dos nossos méritos, mas por meio do sangue do corpo de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, crendo que espiritualmente Ele está presente em nós, e crendo que a mensagem pregada e anunciada e vista com os nossos olhos possa nos fortalecer, ó Pai. Que Teu Espírito venha iluminar os nossos corações, que diante das provações, que diante das perseguições, que diante das lutas, venhamos sempre lembrar que não estamos sozinhos, e que no próximo domingo, quando quase estivermos esquecendo, venhamos novamente ser lembrados, e lembrados, e lembrados, até o grande dia, em que Jesus virá para nos buscar, ou então nós encontraremos pela morte. E naquele grande dia nos céus, jamais nos esqueceremos novamente do Senhor. Jamais nos esqueceremos que o Senhor é o nosso Deus, e que nós somos propriedade exclusiva de Ti, ó Pai. Que desse modo venhamos lutar para vivermos. É que eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Convido a igreja a cantarmos um hino, como resposta ao sacramento. Hino de número 97. Hino 97. Meu pecado resgatado foi na cruz por Teu amor, e da morte, triste sorte, me livraste, ó Redentor. Cristo inflama, viva chama em meu peito, ó Salvador. Pois te adora quem te implora, vem guiar-me, bom Senhor. Se hesitante, vacilante, ouço a voz do tentador. Tu me guias, me auxilias e me tornas vencedor. Cristo inflama, viva chama em meu peito, ó Salvador.